tabernáculo, existe só duas coisas que é feito de ouro puro, que simboliza a realeza de Deus e que é Deus ali. A Arca da Aliança, ela é que jeito? Ela é de madeira de acácia esculpida, essa é a Arca da Aliança. Só que o propiciatório, que é a tampa de propiciação, ela é de ouro puro batido. Certo? De ouro puro batido. Os outros utensílios são tudo de madeiras também de acácia. A madeira de acácia naquela época era a única que se achava no deserto e ela era difícil de ser trabalhada. Ela era muito difícil de ser trabalhada. Então Deus já escolheu a madeira de acácia justamente pensando em nós. Porque nós pessoas são difíceis de trabalhar. É difícil trabalhar. Mas depois que ele trabalha, depois que ele esculpe nós, ele nos reveste de ouro. Em nome de Jesus. Aleluia! Então, a tampa do propiciatório e a outra, menorá, ou candelabro. Mas vão acostumando com o nome menorá. Do jeito que eu falei, é o desenho aqui dela descrito, certo? Ele fala para poder fazer de ouro puro batido, então já vê que é realeza de Deus, é ouro puro aqui, tá? E aqui ele vai sair os seus braços, um do lado do outro aqui, para cá, para cá, para cá, formando 7 ali na frente, certo? Esse 7 representa várias coisas na Bíblia. 7 dias, né? Ou seja, 6 dias Deus criou o mundo. No 7º ele descansou. Quanto eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. 6 anos vai fazer, a terra pode plantar, mas no 7º ano é o descanso. O Shabat é comemorado no 7º dia também, nos dias da semana, 6 dias vai trabalhar, no 7º você vai descansar. Então o 7º é um número usado direto na palavra. Significa perfeição, certo? Então o número 7. Então vai ter várias vezes que você vai ver 7 igrejas, 7 candelabros, ou seja, vou falar tudo isso aqui para vocês, tá? Então, ou seja, vai aparecer muito em toda a Bíblia, principalmente também no Apocalipse. O que mais que significa o candelabro? O candelabro é a luz, é aonde ficava a luz que iluminava todo o tabernáculo por dentro, certo? O candelabro representa também a presença do Espírito Santo como um óleo, certo? Bom, vamos lá então começar então falando então um pouco sobre o óleo, mas pouco sobre o candelabro. Coloca aí Hebreus 8, 5, 6. Hebreus 8, 5, 6. E a gente já volta para o candelabro. Hebreus 8, 5, 6. 5, coloca lá o 5, vamos ver. Olha lá, ó. Hebreus 8, 5, 6. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Coloca o 5. Volta aí. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. E isso é Hebreus, Paulo falando. Lembra que a última frase que a gente pegou e leu, aqui foi exatamente o que Paulo está falando ali em Hebreus? Fazer tudo exatamente como Deus ordenou. E aqui ele falando, as quais servem de exemplo como sombra. Então tudo que está no tabernáculo é sombra em Jesus Cristo. O tabernáculo inteiro, ele pega e configura em Jesus Cristo. Certo? Ele configura em Jesus Cristo, são só sombra. Todas aquelas leis, tudo que fazia no tabernáculo, que a gente vai ver daqui para frente, vocês vão ver que vai ser tudo sombra em Jesus Cristo. Aquilo ali, Deus estava falando exatamente para fazer conforme Ele queira, porque já estava mostrando Jesus lá na frente. Por isso que tem que ser exatamente como Deus queria. Não podia ser de qualquer jeito. Por isso que foi exato, porque foi a sombra de Jesus Cristo. Bom, coloca lá Zacarias 4.
6. Em Zacarias 4, 6, a gente vai ver lá escrito assim: e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor, Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias aqui, ele estava falando sobre a menorá. Antes ele pergunta, mas Senhor, o que é isso? Coloque lá no 3, volta ali no 5. Coloca lá desde o 1 ali, do 5. E um anjo falava comigo, voltou e despertou-se como um homem que é despertado do sono. Pode passar. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, eis que vejo um castiçal de ouro. Olha só, tá vendo? E você vai lendo o contexto dele inteiro até chegar lá e ele pegar e falar essas palavras aqui que ele pegou e disse, que não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Quando você lê Zacarias, você já vai estar entendendo que ele está se referindo a menorá. Então a menorá é pelo Espírito de Deus. Não é por força, nem por vontade, mas é pelo Espírito de Deus. Certo? Bom, sabendo disso, agora vamos entrar aqui no óleo do azeite. Depois eu volto para a menorá de novo, certo? O que é o azeite? Muita gente pergunta, né? Fala assim, não, o azeite, o que ele representa na Bíblia, para que ele serve e tudo mais. Fiz um breve relato aqui sobre o azeite. A origem do símbolo, o óleo puro extraído da primeira prensa do azeite, óleo extra virgem, certo? Era considerado santo, representava pureza, consagração e a presença do Espírito de Deus. No tabernáculo, Deus ordenou que fosse usado óleo puro de oliveira batido para o candeeiro, que é para o candelabro. Ele fala, usa óleo puro, que seria o azeite, que é o puro extra virgem, certo? Batido. Mantendo a menorá acesa continuamente, simbolizando a luz divina. Usa os benefícios do Antigo Testamento do óleo, do azeite puro. Iluminação do lugar santo. O óleo mantinha as lâmpadas do candelabro, que é a menorá, essas diante do Senhor acesa continuamente. Representava a luz da presença de Deus guiando Israel. Unção e consagração. O óleo da unção consagra, era misturado com especiarias e usado para ungir sacerdotes, reis e objetos sagrados. Lembra que a gente sempre unge com óleo, unge-me com óleo, unge-me com azeite, Senhor, né? Aí, tais, cura, restauração, o óleo também era usado como remédio. Você colocar Isaías 1,6, Lucas 10,34, na parábola do bom samaritano. Lembra da parábola do bom samaritano, que está tudo machucado lá? Então ele é usado também como cura, o azeite. Você passava o azeite ali e é usado como cura também. E espiritualmente apontava para o poder curador e restaurador de Deus. Olha só. Ofertas e adoração. Era usado em ofertas e manjares, sacrifício, mostrando gratidão e comunhão com o Altíssimo. Vocês vão ver várias vezes, quando nós estiver estudando a palavra, que ele vai falar cheiro suave ao Senhor. Ele vai falar, unge-me com óleo, jogue óleo, né, jogue o azeite, né, então vai ser cheiro suave ao Senhor. Cristo, ungido de Deus. A palavra Cristo em grego, Christos, é Messias, né? Em hebraico o pessoal fala Marshia, então Marshia, quando você vê, é o Messias, certo? Messias Jesus Cristo. Significa literalmente ungido com azeite. Prefigura a unção do Espírito Santo sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, Lucas 4,18. Assim como o azeite consagrava o sacerdote, reis, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, tornando-se sacerdote, rei e salvador eterno. Então agora vocês estão vendo a importância que é o azeite. O azeite puro, essa virgem ali para Deus, aonde se espelhava o Espírito Santo do Senhor. O óleo da oliveira, certo? O azeite da oliveira se torna no Novo Testamento símbolo direto do Espírito Santo. No mesmo Espírito que manteve a menorá acesa de Israel, agora habita nos crentes e nós, fazendo deles luzes do mundo. Glória a Deus. Então agora, irmão, vocês têm que começar a fazer ligação. Tá tudo com azeite. O azeite ali não vai ser representado para acender, então ele é luz. Então assim,
como o azeite, nós somos também luz do mundo. E isso está em Mateus 5,14. Em Mateus 25, aí depois tem as virgens, né? As 10 virgens, né? As virgens loucas e as virgens prudentes. Só que eu não vou entrar nesse assunto ainda não, porque tudo vai fazer menção a elas também, que senão vai ficar muito demorado isso daqui, tá bom? E em Tiago 5,15 ensina: unja-me com óleo em nome do Senhor, mostrando a continuidade do símbolo, agora ligado à fé, à ação do Espírito Santo para curar e restaurar. Certo? Aspecto antigo, cumprimento em Cristo no Novo Testamento, que é a luz menorá, a presença, a orientação de Deus. Cristo é a luz do mundo. João 8,12, tudo fazendo agora menção a menorá. Unção de reis e sacerdotes, autoridades e consagração divina. Jesus é ungido, rei e sacerdote eterno. Representa cura, restauração, poder de Deus sobre o corpo. Espírito Santo restaura a alma, o coração. Alimenta a oferta, comunhão com Deus. Cristo é o pão, é a oferta viva, falando nisso, Cristo é o pão e a oferta viva. O que acontece? Os pães antigamente não eram feitos, né, somente ali de assim, trigo, como muitas coisas pensam, e água. Era principalmente azeite e um pouco de açúcar, tá? Então, ou seja, é assim que era feito ali os pães antigamente. Então, era muito precioso o azeite naquela época, tá? Conclusão: o óleo extra virgem da oliveira representa pureza, consagração e presença do Espírito Santo. Isso vocês vão ver em toda a Bíblia. Toda vez que vocês verem azeite, é isso, não tem como fugir, tá? A luz contínua de Deus no tabernáculo e hoje no coração dos fiéis, hoje nos nossos corações. E o Cristo ungido de Deus, em que toda a unção, luz, vida se cumpre. Assim como o azeite mantinha a chama do candelabro acesa, o Espírito Santo mantém viva a chama de Cristo em nós, a verdadeira luz do mundo. Amém? Deu para entender um pouco sobre o azeite? Certo? Bom, então vamos lá, de novo lá para o candelabro. A menorá. Bom, aqui a menorá, ela tem aqui, né, 3 braços do lado esquerdo e 3 braços do lado direito. Menorá vem da palavra em hebraica manô. Manó quer dizer, como é que chama mesmo esse? É da azeitona, não, é da amendoeira. Certo? O que quer dizer menor? Menor quer dizer amendoeira, flor de amendoeiras, tá? É como se você pegasse um fecho e fechasse ele, pegasse um monte de galhos da amendoeira, fechasse ela assim, aí ela formaria tipo um buquê, né? Só que aí com galho seco era para isso que eles usavam para poder acender naquela época, fazer luz. E é assim que é basicamente feita a menorá, com essas flores de amendoeira. Aqui estão os botões, os frutos da amendoeira, né? Aqui ela está começando a brotar, que ela é bem a raiz aqui na frente, e aqui ela já deu flor. Então aqui é 3 e 3, ou seja, a semente ali, o botão da amendoeira aqui e a flor crescendo. Isso tudo também tem um significado também, tá? Porque Deus pediu para poder fazer desse jeito aqui, certo? Menorá, certo? Esse é o candelabro, tá? Tem também ali no judaísmo, né, que existe também um candelabro de 9 braços. O mais conhecido é esse menorá de 7 braços, que é o mais importante tanto para eles como para nós, certo? A menorá que eles têm lá, que não é menorá, é um outro nome lá, é um candelabro de 9 braços, né? Ele tem 4 de um lado, 4 de outro e um no meio. Mas isso simboliza o quê? Que na época que eles foram erguer, né, o segundo templo de Deus, quando foi destruído lá pela Babilônia, e eles foram erguer, o sacerdote de lá, os pessoal roubaram tudo o azeite, e não tinha mais azeite. E o azeite que tinha, que o sacerdote guardou, era para durar um dia só.
Até eles espremer a azeitona e fazer tudo de novo, ia demorar dias. Pelo menos uns 8 a 10 dias. Então eles acenderam a menorá e ela ficou acesa ali no templo, ali, que era para durar um dia só, 8 dias. Então eles falaram, isso é um milagre. Por ter ficado tanto tempo acesa assim, que era para durar um dia, mas ficou 8 e deu tempo da gente fabricar o azeite. Como é que eles fabricavam o azeite naquela época? Eles espremiam a azeitona e a primeira gota que caía, a primeira gota, que é a primícia, que é a mais cara, digamos assim, a mais preciosa, era para o Senhor. Dizem, né, de acordo com a tradução judaica, que era da tribo de Dan que ajudava eles sobre isso. De Dan e Asser, se não estiver enganado. Eles que ajudavam a colher e depois levar para o templo. Então você imagina, ia durar muito. Então, como durou 8 dias, falou assim, nossa, foi um milagre. Então agora vamos fazer um candelabro de 8 braços, 9 no meio. Certo? Bom, sabendo disso então, pode passar então o slide aí. Bom, o que ele representa aqui? A menorá representa o Espírito Santo, como a gente falou. O candelabro, que é a menorá, é a igreja. Certo? Lá em Apocalipse, não estou lembrado aqui ainda qual que é o Apocalipse aqui. Eu acho, não sei se é Apocalipse 1, 11. Deixa eu só ver aqui, irmãos, que eu me perdi aqui. Se ela é 1, 11, deixa eu ver. Eu acho que é 1:11 mesmo. Coloca aí. 1:11 Apocalipse, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro que veio num livro, envia as 7 igrejas que estão na África. Não, essas aqui são as 7 igrejas. Eu não estou lembrado mais ou menos qual passagem que é. Mas vocês lembram da passagem aonde ele diz o seguinte, João está lá na ilha de Patmos e tem um monte de visão. Aí ele pegou e viu lá e vê um monte de o quê? Ele abre o céu e fala assim, nossa, aqui tem um monte, tem 7 candelabros aqui. E Jesus no meio. Aí ele pergunta, o que é isso? Aí Deus vai falar que os 7 candelabros, as 7 menorá, representam as 7 igrejas. Então representa nós, a igreja, o candelabro. Certo? A menorá representa nós. Certo? Volta de novo lá, fazendo um favor. Lá na menorá. E aqui são as 7 igrejas. Bom, pode passar. Aí, coloca ali, aqui, o que acontece? Não, pode deixar lá mesmo ali. Aqui, os 7 braços representam as 7 divindades de Deus. Tá? Não que sejam separados essas 7, os 7 espíritos. Vocês vão ver falar muito disso. 7 espíritos de Deus, 7 espíritos de Deus, 7 espíritos de Deus, certo? E vocês vão ver. Esses 7 espíritos representam os 7 braços aqui, ó. Tá? Coloca lá, Isaías 1:2, se não estiver enganado. Eu acho que é 1:2. Isaías 1:2. Não, é Isaías 11 mesmo. É 11, né? Coloca lá. Aí, os 7 elementos de Deus que representam os 7 espíritos de Deus não são separados, são um só. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do Senhor, representados na menorá. Então vocês estão vendo como estão tudo ligado ali na menorá? Certo? Pode voltar de novo lá. Então representa os 7 Espíritos de Deus. Então quando vocês veem Apocalipse, vocês já fazem menção na menorá, que representam os 7 Espíritos de Deus. Pode passar. Aí, né, são as flores de amêndoa. Aí aqui, o que acontece aqui? Né? É a frutificação, a menorá. Ela é a luz do mundo, ali tem o Espírito Santo, mas como isso funciona?
Se você contar, elas têm 9 manifestações de dons espirituais, certo? E 9 características do fruto do Espírito. De dons é em Gálatas, de Espírito é em 1 Coríntios. A gente já vai ver isso daí. Por que 9? Porque 9, você vai contar aqui, ó, sobre as 3 flores. Lembra que eu falei para vocês que elas brotaram? Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do lado direito. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do lado esquerdo. Então formam manifestações do dom espiritual e manifestações do fruto do Espírito. Pode colocar, pode passar aí mais uma aí, filho. Bom, aqui, ó, os frutos do Espírito está em Gálatas 5:22 e os dos dons espirituais está em 1 Coríntios 12, 8, 10. Coloca 1 Coríntios 12, 8, 10. Do 8 ao 10. Vamos ver. Os dons espirituais. Se vai bater ali. Os dons espirituais. Eu vou dar um pouco de trabalho aqui pro vereador. Bom, vamos lá então. Ó. Por quê? A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Ao outro mesmo Espírito é dada a palavra do conhecimento. Pode passar. Ao outro é dado pelo mesmo Espírito a fé. O outro é dado pelo mesmo Espírito dons de cura. Pode passar. E o outro é dado a operação de maravilhas. O outro é dado a profecia. O outro é dado o dom de discernimento, os espíritos. O outro é dado de variedade de línguas. E o outro é dado de interpretação de línguas. Então são 9 dons, certos, espirituais. Né? Volta de novo lá no candelabro, lá, fazendo favor. Vamos falar um pouco mais sobre esses dons agora, tá? No candelabro, que representa o Espírito de Deus. Pode passar. Dons espirituais. Primeiro dom ali, espiritual, é o dom de poder, certo? A gente classifica. Então, é fé, é o dom da fé, o dom do milagre e o dom da cura, representado nos 3 primeiros braços. Esses dons é dado a todos, certo? A todos, quando você é enxertado em Cristo. É assim que nós falamos em menorá e assim que vocês vão ouvir falar na palavra do Senhor. Então, é dado, primeiro, fé, milagre e cura, certo? Depois, é dado a palavra de sabedoria, conhecimento e discernimento do Espírito, certo? Esses dons aqui que vocês estão vendo são dons visíveis, são dons visíveis. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e palavra de discernimento do Espírito. Isso tudo é o que nós temos e que está brotando em nós até chegar na lâmpada acesa, que é o Espírito Santo e que nós somos luz. Certo? Então, quem tem os dons, nós todos temos. Depois tem profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. A gente tem que estar enxertado aqui no meio, aqui, ó, que é o principal, que é Cristo. Senão de nada vale esses dons. E principalmente com a lâmpada acesa, nós temos que estar. Então, todos esses dons aqui, vocês veem que estão enxertados no meio. Aqui na igreja pode sim separar os dons. Aqui eu tenho o dom de fé, o outro tem o dom de cura, o outro tem o dom de interpretação de línguas, o outro fala em línguas. Então, ou seja, é tudo que se completa num só. Só que lá fora, todos esses dons vão ser para você fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Todos de uma vez só. Porque você está na luz aqui do Espírito Santo. Certo? Então todo mundo vê, né, profecia, né, variedade de línguas, só que a interpretação de língua é um pouco difícil de ter, mas não deixa ser um dom do Espírito, do lado direito.
Agora vamos para o lado esquerdo do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ou seja, você tem o dom, mas você tem que ter o fruto. Porque Jesus fala, conhecerei vocês pelo fruto, certo? Então qual é o seu fruto? Amor. Quando você tem o Espírito Santo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, você sabe. Qual que é o fruto que ela dá? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. E no ensinamento, eu sempre digo, a gente quer se alegrar no Senhor, vamos sim se alegrar no Senhor, porque devemos sim se alegrar. Então nós vamos pular, nós vamos cantar, porque nós somos pentecostais, em nome de Jesus. E é isso, é o fogo que arde em nós. Agora, quando você perde o domínio próprio do controle do seu corpo, você pode ter certeza que aquilo ali não é o Espírito de Deus. Porque aqui, ó, os frutos aqui é domínio próprio. Toda vez quando você está perto do Espírito Santo, perto de Deus, que Ele te toca, a primeira coisa que você faz é cair no chão. Você não aguenta a presença de Deus, ninguém aguenta. Todos os patriarcas é desse jeito, certo? Então o que passa disso não é fruto do Espírito. E lembra, irmãos, aqui também ele está enxertado aqui, ó, na raiz aqui que é Cristo. Então não adianta a pessoa falar que tem dons se não tem o fruto. O que adianta a pessoa ter dons, falar, interpretar, revelar, mas não tem o fruto? Não tem aqui, ó, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, não tem fidelidade, benignidade, mansidão, não tem domínio próprio. Não adianta. Tudo faz parte de uma árvore, tudo faz parte da menorá. Se você tem um, e também não adianta também você ter amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio, e você não tem o dom do Espírito. Aí você só vai pregar rígido, firme ali, e não vai acreditar nos milagres. Você não vai acreditar na cura, você não vai acreditar em demônios, você não vai acreditar em nada. Então vocês veem que tudo isso faz parte de um só ali, que nós temos que ser enxertados em Cristo. Pode passar. Aí depois aqui vai ter, né? Só o tempo para vocês descobrirem aqui mais ou menos aqui. A ordem de Israel que lhe traga azeite puro, como eu disse para vocês ali, que são as luzes, temos que ser lâmpadas para o mundo, né? Certo? Como assim diz o Senhor, iluminados para que fiquem sempre acesa, em Êxodo 24, e não apaguem o Espírito. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz que para não apagar o Espírito Santo, para não apagar a luz que você tem. O que Deus falou aqui que a gente leu logo no começo? Para você não apagar a sua luz. Para você não apagar a sua luz. E aqui, coloca ali Salmos 11, 105. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Olha só o que o salmista vai dizer aqui, ó, no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Toda a referência que vocês veem está fazendo menção a menorá. Então a menorá, a luz, a palavra, também o que ela é? Ela é lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Então a palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então diversas vezes vocês vão ver a menorá na palavra. Em várias. Aí, né, vai ter várias também. Vai ter, por exemplo, em Apocalipse, vai dizer: se arrepende, senão virei até você e retirarei o teu castiçal, retirarei a sua menorá. Ou seja, vai tirar a sua lâmpada se você não andar nos caminhos do Senhor. Ali vai ter também menção às 7 igrejas, aonde ele vai dizer ali que são as 7 igrejas, são os 7 candelabros. Quando João viu, que eu falei para vocês aqui, e um homem estava no meio, é Jesus ali
que estava ali fazendo a parte do sacerdote, que a gente vai ver mais para frente. O que Jesus estava fazendo quando João viu lá e viu 7 castiçais e Jesus ali? Jesus estava fazendo o papel do sumo sacerdote. Ele estava o quê? Acendendo as lamparinas de cada igreja. E você vai ver lá que ele repreende 5 igrejas e 2 ele não repreende, porque estão andando nos caminhos. Então a menção inteira da palavra, ela é focada na menorá, ela é focada no candelabro. E tem muito mais para poder falar sobre a menorá. A menorá, ela vai fazer alusão ali sobre os dois profetas, vai fazer menção sobre as 10 virgens, vai fazer menção das 70 semanas de Daniel na última semana. Então é bom que vocês aprendam bem a menorá, para que vocês agora saibam qual que é feito de ouro. A menorá e a tampa do propiciatório, que representava quem? O Senhor Jesus Cristo. É sempre representando o Senhor Jesus Cristo. Lâmpada para os meus pés, né? Olha lá, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então, irmãos, eu quero deixar, bem aqui frisado para vocês que a menorá, ela vai representar em tudo na palavra em Jesus. Então, assim como Jesus disse que ele é a luz do mundo, ele também fala também, vós sois a luz do mundo. Então, aonde vocês chegarem, aonde nós chegar, nós temos que fazer diferença. Nós temos que ter aquela fé, temos que ter os dons do Espírito, o fruto do Espírito. É chegar na sua casa, repreender todo o mal. É mandar todo o diabo, Satanás, bater em retirada em nome de Jesus. Você vê lá que está ali precisando ali de cura e você não sabe o que é, mas Jesus está falando, vai lá e faz a cura, vai lá e faça. Vai lá no seu vizinho, fala de Jesus. Certo? Por quê? É igualzinho eu falei na aula passada lá, né? Sobre assim, nossa, eu preciso ter, quando a gente morrer, né? A gente vai estar na glória, a gente vai fazer várias reuniões, né? Então, numa delas eu queria fazer com Isaías, né? E não só com Isaías, né? A gente vai estar na eternidade mesmo, fazer reunião com todo mundo, né? A gente vai ver quem são os salvos lá, aí vai falar com assim, Abraão. Abraão, como é que foi isso? Você deixou a sua parentela para trás, né? Aí depois você vai lá e também fala lá com... Aí você vai lá e fala também assim... Você vai lá e fala com Abraão, Isaac, depois você fala com Jacó, fala, nossa, Jacó, como é que você pôde fazer isso? Cara, mas foi salvo, explica isso, né? Aí vai chegar uma hora, eles vão chegar para você e falar assim, não, eu te explico tudo isso aqui, mas me fala uma coisa. A gente não sabe disso, mas você sabe como é que é ter o Espírito do Deus Criador dentro de você. E aí? O que você vai falar? Por isso que eu falei na outra aula, cara, a maior tristeza que tem é um crente frouxo. É um crente frouxo. Sabendo que você tem o Espírito de Deus dentro de você e você não fala nada. Ah, irmão, eu tenho medo de falar, porque se falar alguma coisa lá para minha tia, ela não vai gostar. Então, a maioria de nós tem medo disso aí. E hoje em dia é difícil, irmãos. Nós pegamos um evangelho, né, onde a pessoa passa muita mão na cabeça e não ensina a palavra verdadeira. Josué não foi lá e não chamou todo o povo e passou o Rio Jordão? Hoje, se for chamar os pessoal para poder passar o Rio Jordão, a primeira coisa que eles vão te perguntar, qual que é o pH da água? Será que dá para poder passar? Será que não está muito forte, não? Vamos usar um bronzeador, fator 7, fator 20, 30? É complicado, irmãos. É complicado. Então, nós temos que ser igual a menorá. Nós temos que ser a luz do mundo. E tudo isso está firmado em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos enxertados em Cristo. E lá em Jó vai dizer que Cristo ali, Deus ali, ele é a vara do meio da menorá. Ele é o enxerto, nós temos que se enxertar nele. É ele que vai dar a ligação. Porque senão a gente vai ficar ali só querendo dar flor, só que a nossa lâmpada não vai estar acesa, vai estar apagada. Sempre vai estar apagada. E como funcionava na época para poder acender a menorá? No tabernáculo, no primeiro dia que foi aceso, Deus mandou fogo do céu.
Depois disso, nunca mais ele mandou. Ele mandou uma vez fogo do céu e falou: a partir de hoje, esse fogo nunca se apaga. Então, você ia fazer a manutenção na menorá para poder acender as lâmpadas do sumo sacerdote, ele tinha que pegar aquela brasa lá de fora, que foi acesa no holocausto, para poder acender as lâmpadas todos os dias. Então, a lâmpada não se apagava. E é isso que Jesus fala para nós hoje, para a nossa lâmpada não se apagar. Amém? Glória a Deus. Bom, então, antes de finalizar, então, alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? A arca, só essa parte da tampa era feita de ouro, o resto. A Arca da Aliança era só a tampa, o propiciatório que era feito de ouro, que representava onde Deus saía. Era somente aqui que Deus saía e se manifestava. Então, somente o propiciatório, que é onde paga os pecados aqui. Aqui é onde o sangue era colocado. Então, somente a tampa era de ouro. O resto era revestido de ouro, mas não era de ouro puro batido igual a tampa do propiciatório. Então, é a tampa do propiciatório que é de ouro batido inteiro, que é a realeza, e a menorá. Somente esses dois. O restante era tudo revestido de ouro. Mais algum? Se alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, então, essa explicação para vocês, agora vocês estão aprendendo. Eu estou falando com pessoas espirituais, espero que estejam falando com pessoas espirituais. Vocês têm que ver agora espiritualmente tudo. 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 Tá? Porque a menorá tem os dons do Espírito e o fruto. Isso Jesus falou, isso está sendo revelado para quem? Para vocês. Não o pessoal de fora. Esses são os mistérios de Deus, que é revelado por nós. Agora você sabendo que você é lâmpada e tem que ficar acesa, aí que você tem que pegar mais firme. Porque toda palavra agora vai ser agora um leque que vai abrir na sua cabeça. Fala, nossa, então é isso daqui então? Então me unge. Então é por causa disso, é por causa da menorá, é por causa dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo você não imagina a luz que dava uma menorá dessa. Tinha só uma. Porque era revestido de ouro tudo ali por dentro. E o olho, ele reflete. Na hora que coloca a menorá ali, ficava aceso tudo ali. Certo? Então, é isso que nós queremos falar. Para nós sermos a luz. Tá? E o Espírito Santo é quem vai nos guiar sempre. O azeite puro. E nós temos que estar enxertado em Cristo. Sempre em Deus. Amém? Amém. Bom. Então, não tem mais nenhuma pergunta, então? Não? Então, levante, então, vamos orar, então, em nome de Jesus. Para finalizar.